Olá, pessoal! Estamos nos encontrando mais uma vez para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Estamos refletindo passo a passo essa palavra. Já estamos no Evangelho, de Mateus e agora nós iniciamos o capítulo 15 já. Para quem está nos acompanhando, sabe da nossa jornada, e quem está iniciando agora pode voltar até nos primeiros capítulos e começar desde o início, nos seguindo, que é muito bom ter a sequência desta palavra de Deus, Então hoje é o capítulo 15, Jesus e a tradição dos judeus. Então vamos ver o que Jesus achava sobre esta tradição, porque Jesus mesmo era judeu, Mas vamos ver o que ele achava da tradição dos judeus. Então no capítulo 15 começa assim: Então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: Por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim os ensinamentos que recebemos dos antigos? E Jesus respondeu: E por que é que vocês desobedecem os mandamentos de Deus e seguem os seus próprios mandamentos? Então veja, Jesus muito inteligente, sabedoria fora do comum, respondeu a pergunta deles com outra pergunta, Se Jesus estava fora do que diz o ritual dos judeus de se lavar e se lavar muito bem antes de comer, por que eles estavam desobedecendo a palavra de Deus, que era bem mais importante? E Jesus continuou: Pois Deus disse: respeite o seu pai e sua mãe. E disse também: que seja morto todo aquele que amaldiçoar seu pai e sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isso a Deus, então não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Hipócritas! Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem meus mandamentos. Então vejam, aqui é muito interessante, vamos refletir um pouco sobre esse pedacinho que a gente leu, que os judeus, eles eram muito assíduos às leis deles. Eles tinham mais de 600 leis que eram tradições dos judeus, não propriamente da palavra de Deus. E era dos judeus, da maneira de se vestir, da maneira de sentar à mesa, da maneira de comer e de lavar os pés e as mãos, um monte de ritual que eles tinham, Mas eles não prestavam muita atenção na palavra de Deus. Porque se alguém ocupasse a sua riqueza para ajudar a igreja, ele está falando ali que ajudar a igreja, que seria o templo, Poderia ajudar os seus pais, que diz assim, eu dediquei isto a Deus. Se alguém dissesse que dedicou o seu dinheiro a Deus, não precisava ajudar seus pais, porque já tinha dedicado a Deus. Mas e daí Jesus falou que hipócritas vocês são. Aonde que está escrito que eu falei isso, Jesus falou primeiro honrar pai e mãe. E depois você pode ainda contribuir com teus bens para outras coisas, mas primeiro pai e mãe. Então eles estavam fazendo as suas próprias leis, de uma maneira errada. Eles estavam querendo tirar satisfação, como os apóstolos de Jesus estavam andando e comendo sem lavar as mãos, mas eles mesmos estavam fazendo coisa errada, E a gente pode trazer para nós, hoje em dia,
Será que eu também não faço minhas próprias leis e obedeço mais as leis humanas do que a lei de Deus? Às vezes eu sou chamado, a participar de alguma festa, de alguma coisa, e no mesmo momento eu tenho uma celebração de uma missa, alguma coisa da parte de Deus, e daí sempre eu escolho a do mundo, que é mais prazerosa, que vai me trazer benefícios momentâneos, e não escuto a lei de Deus, que a lei de Deus diz amar, honrar primeiro a Deus e depois aos outros. Então aqui Jesus chamou eles de hipócritas porque eles estavam julgando os apóstolos que estavam contra uma lei dos homens, mas eles escutavam a lei de Deus. Então às vezes a gente também julga outras pessoas por estarem fazendo isso ou aquilo, Mas aí vamos olhar para nós. Nós estamos seguindo verdadeiramente a lei de Deus? Quem somos nós para julgar alguém, Então o juiz só tem um, que é o nosso Deus. Nós devemos nos colocar no lugar de irmãos. Todos irmãos, todos erram, todos somos pecadores e temos que ter um só juiz. Temos um só juiz. Então é com essa convicção que a gente tem que seguir a vida, não julgando ninguém para não ser julgado, Só perdoando para ser perdoado, como diz na oração do Pai Nosso, Tão linda. Então, por hoje ficamos aqui, uma pequena partezinha cada vez, que toda palavra de Deus, por pequena que seja, ela já traz bastante para refletir, bastante coisa para pensar. Então não adianta a gente ler o capítulo inteiro e não refletir em nada e passar de um lado para o outro do ouvido, entrar de um e sair do outro, Nós temos que fazer a palavra ela marcar no coração, ela ser plantada lá e dar frutos, dar reflexões, que eu possa me perguntar: eu estou seguindo a lei de Deus ou a lei dos homens? Eu estou julgando os outros ou eu estou considerando eles irmãos falhos como eu? Então, tudo isso para a gente pensar, Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e nos traga a sua sabedoria de sabermos nos comportar como verdadeiros filhos de Deus. Assim seja. Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.